Tem que ser mesmo uma abordagem conjunta. Tem. E não chega só. Eu não tenho essas ferramentas todas para fazer a parte do psicólogo, não é? Portanto, tem mesmo de ser uma abordagem conjunta. Mas o psicólogo também tem que pensar que existe esta parte para tomar conta. E se a pessoa se queixa, nós temos que acreditar sempre no que os outros dizem. Não é? Claro que sim. Se nós não acreditarmos no que a pessoa nos está a dizer. Como o nosso papel não é duvidar, é questionar. É diferente. Se a pessoa se queixa que dói, temos que ir ver porque é que dói. E há técnicas para ver porque é que dói. Agora, porque a psicologia está bem, não tem nada e faz-se a negação da queixa da mulher e é apelidada de maluquinha porque se está a queixar e falam que tem vaginismo, pois puder. Claro que acaba por ter vaginismo, tantas experiências dolorosas que os músculos já contraem voluntariamente. Sim. Não é? Sim. Aquilo já sabe, vai doer, Já vai vai doer doer, já a não contratura entra, involuntária. não entra, Mas sim. isso até é o mais fácil de resolver, o vaginismo e a psicologia e a osteopatia, a fisioterapia, toda a gente resolve o vaginismo. Agora, pode ser muito complicado andar ali a meter as mãos a fisioterapia e a resolver o vaginismo, quando há, por exemplo, vírus aqui que estão a entrar lá para dentro, a conspurcar o colo, a conspurcar o ânus e por aí fora e a passar de uns lados para os outros. Sim. Isso passa. O HPV é aquele dos cravos das verruguinhas dos dedos, pode estar nos dedos, noutro sítio qualquer da pele, e passa de uns sítios para os outros. E outro mito, outro estigma. Passado sexualmente, pode não ser, tantas virgens que têm com as verruguinhas. Outro mito, os ginecologistas têm uma coisa de dizer, é uma papilomatose vestibular. Pois, papilomatose vestibular é parecido com as verruguinhas dos HPVs, mas não tem lá vírus nenhum dentro. Mas só é parecido no aspecto, não na queixa. Porque, por definição, não dá ardor, não dá queixas. Se a gente vê, parece-me que tem papilas, mas a pessoa nega, que até não podemos perguntar, tem ardor? Não tem. Ou se está tudo bem, é porque não é. Não é? Se ela não tem queixas, não vamos tratar. Agora, se ela tem queixas, a gente não vai dizer, não, é uma papilomatose vestibular, que é muito frequente em jovens, adolescentes, mas assintomática, não em pessoas mais velhas, que já há anos que têm sintomas. Se têm sintomas, se estão mal, se têm queixa, tem que se ver porque é que têm queixa. E não é dizer que é alergia ao esperma do marido. Outro mito. O que não se consegue tratar, não existe. Outro mito. Manda só ao alergologista. Pronto, está explicado. Afinal, não há essa questão, esse mito urbano de que se pode ter alergia ao esperma do marido ou do companheiro, está bem? Pode ter, até pode fazer anticorpos, mas é uma coisa raríssima e tem influência em termos de fertilidade. Pois tem, é isso que eu ia Fertilidade. perguntar. Há a possibilidade, um dos motivos de infertilidade é a mulher fazer anticorpos contra o esperma do marido. Alergia ao esperma do marido, numa pessoa que não é alérgica nem tem fundo atópico, tem que se pensar bem esse diagnóstico. De onde é que vem a alergia? O que é que se passa na vulva, na vagina e no colo do útero e que uma citologia normal não quer dizer que a vulva esteja normal, porque é exatamente a mesma distância do colo do útero à vulva, é a mesma distância do ouvido aos olhos. Então, ouve bem, não precisa de óculos, certo? É assim que eu costumo explicar às pacientes. O colo do útero está bem, não quer dizer que isto esteja bem. Ouve bem, não precisa de óculos. Precisa. Ouve bem, mas precisa de óculos. E então, o que é que se passa na cabecinha de uma mulher que tem que ir fazer psicoterapia semanalmente, durante anos, ou o que for, porque não consegue ter relações sexuais com o seu parceiro? Que circuitos é que ficam bloqueados, distorcidos? Como é que o psicólogo pode ajudar uma mulher? Normalmente, como é que elas chegam lá? De que é que se queixam? Às vezes essa não é a queixa principal, muitas vezes. Essa queixa vem mais tarde, ao fim de algumas sessões. É possível que também possa surgir numa primeira sessão, mas não é a queixa principal. Geralmente tem a ver com a relação. Ou com o casamento, ou com o casal conjugal, ou com o casal parental, no caso de haver já uma família constituída com crianças, ou com filhos já adolescentes. Mas é curioso que às vezes também surgem estas questões quando há o síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa, o casal volta a ficar a sós um com o outro, então agora vamos ter que lidar com isto e enfrentar isto de outra maneira, não é? E até que ponto
é que aqui esta parceria e estas explicações e estas descomplicações também, com o apoio de uma ginecologista obstetra, isto não seria uma mais-valia também para ajudar o próprio casal a poder relacionar-se de uma outra maneira ou a retirar até alguns estigmas que possam ter. Dúvidas, como estas que eu também tenho e que assisto a elas tantas vão lá mães. e pedem ajuda para quê? São variedíssimas as razões que levam qualquer Por pessoa exemplo, a pedir ajuda. as mais frequentes, 3 mais frequentes, de uma mulher, por exemplo, uma mulher jovem. Uma mulher jovem. Uma mulher jovem vai ao psicólogo e vai porque não está a conseguir ter uma boa relação sexual. O que é que ela vai inventar para ir ao psicólogo? O marido trata mal, anda com outras, ela acha-se feia, qual é a queixa? É curioso estar a dizer isso do marido tratar mal ou de haver queixas de ela não gostar dela mesma. Muitas vezes tem a ver com questões de autoestima, claramente. Nós não nos sentimos bem connosco e achamos que porque não estamos bem, os outros também não vão achar que estejamos à altura. Ou que nós também não estamos tão bem quanto deveríamos estar. E esse grau de autoexigência começa exatamente por nós. E colocamos depois esse fardo, esse peso todo em cima de nós e não tem nada a ver com o outro. O outro até pode estar tudo bem. Somos nós que, sem querer, acabamos por criar essas limitações e essas restrições ao ponto de criar constrangimentos para o outro, porque somos nós as primeiras a criar esses próprios constrangimentos. Fica aqui uma espécie de um ciclo vicioso, não é? E depois já não sabemos bem se foi porque nós não estávamos bem, que o outro também não ficou, ou se o outro já não estava bem e por isso é que passou para nós. E tentar descomplicar isto e desmistificar quem é que tem responsabilidades, porque temos todos, culpas e culpados, não gosto dessa expressão. Se a mulher vai ao psicólogo, normalmente vai por espontânea vontade ou vai já com indicação de algum médico? Pode ir de várias maneiras. Pode ir ou por sugestão de amigas, por exemplo, ou porque viu um programa, ou leu um artigo, ou viu um podcast e que lhe suscitou curiosidade. Porque outras vezes naturalmente sente necessidade há sempre um trigger, não é? há sempre gatilhos, tem que haver. Mas também tenho que dizer que vão muitas vezes a mulheres e homens, atenção, pela primeira vez ao psicólogo, pela curiosidade. Só para saber como é que Só para saber como é que é. Aumentar a cultura geral. Sim, tipo, toda a gente vai e também quer, agora quer experimentar. E é um pouco assim. Não é ótimo, porque somos todos um trabalho contínuo de vida, não é? Há alturas em que vamos melhorando umas áreas, há outras que vão sendo necessárias ali. E que perguntas é que o psicólogo pode fazer para perceber se a nível sexual a mulher está a funcionar bem ou não? Há várias abordagens, isso vai depender muito não só do próprio terapeuta em particular, da maneira como comunica, como gosta de abordar certos assuntos, e depois temos psicoterapeutas que são sexólogos ou sexólogas e abordam estas temáticas de maneiras muito mais próprias, fácil, talvez de maneiras mais fáceis. Às vezes também podem abordar com algumas nomenclaturas mais técnicas que também não facilitam muito o diálogo ou não promovem muito esta fluidez do discurso, não é? Das partilhas, mas acima de tudo é para a pessoa sentir-se melhor consigo mesma, com o seu próprio corpo e aprender a escutar-se a si mesma também, porque o corpo também vai dando sinais, não é? E temos que ir percebendo como é que se isto tem só exclusivamente um caráter físico ou fisiológico ou se isto também tem um outro caráter já de ordem psicológica e até que ponto já está a atrapalhar ou condicionar a nossa própria vida e o nosso bem-estar, de um modo geral. E a mulher que não consegue ter relações mesmo, que não consegue ter penetração com o parceiro, tem nessas pacientes que não conseguem mesmo a penetração? Pode haver muitas razões. Tem várias, que há anos que não conseguem sequer uma penetração. Pode haver imensas razões para esses bloqueios e não devemos ser intrusivos ou intrusivas ao ponto de perguntar porquê é que não consegue. Talvez ir respeitando o tempo de cada uma, nomeadamente, estamos a falar agora de mulheres, respeitar o tempo de cada uma para poder partilhar e contar o que se possa passar ou já se ter passado, porque para se chegar a esse ponto é porque há todo um processo, há todo um caminho que foi feito para se chegar aí e, portanto, temos que olhar para esse percurso para perceber quem é a pessoa que temos ali à frente, porque se nós somos o que somos daqui para a frente, também somos um pouco de onde viemos e tem que se fazer esta ponte da melhor forma, mas não se pode entrar assim. Não se pode desbravar logo o caminho. Tem que ser com... Tenho que pôr os pés, sou mais às vezes eu sou muito bruta. Não, mas às vezes usa-se aspectos de virgem, não é? Para se fazer estes visionamentos e as análises necessárias,
Portanto, e às vezes são mulheres que já têm práticas sexuais já de muitos anos e, no entanto, vão extremamente tensas ou contraídas para uma consulta de ginecologia. Às vezes aqui, para tossar mais forte, chegam ali e caem em lágrimas. Porque já tiveram tantas experiências negativas, quando chegam ali caem em lágrimas. Porque tudo o que implica o toque, tudo o que implica esta proximidade, esta enorme exposição, sobretudo de caráter visual, de alguém olhar para nós por dentro, não é? É muito intenso, pode ser demasiadamente intenso para algumas mulheres. E quando já temos um conjunto de outros fatores, de outras circunstâncias e experiências de vida que foram marcantes e que ainda nos marcam de alguma maneira, isto é de uma exposição e de uma enorme vulnerabilidade que nem todas conseguem permitir-se colocar. Não conseguem permitir-se, é muito difícil. Por isso é que também no próprio diálogo e numa própria sessão a sessão, isto tem que ir sendo trabalhado devagarinho. E por isso é que demora tempo. E demora o tempo que cada um tiver que demorar, ou cada uma tiver que passar por. Cada um tem o seu tempo. Porque é um tempo interior, não é só de amadurecimento. Isso já é um estadio mais à frente. Talvez aqui trate-se primeiro de um estadio anterior, que é uma fase de reconhecimento, de autorreconhecimento. Depois de detectarmos que temos esta fragilidade, ou que temos esta condição, ou mesmo este problema, então embora lá enfrentá-lo, não é? E para enfrentar isto tem que ser feito devagarinho. Não pode ser tipo tomar comprimidos e vamos para casa e daqui a um mês voltamos para fazer um check-up, resolver logo. Tipo, acabou. Eu tenho paciência para a cabecinha, eu tenho mais paciência para cortar e pôr um. Mas às vezes eu gosto de entender que isto é uma espécie de um trabalho de. Eu não sei bordar. Não sei bordar. A minha mãe e a minha avó bem se esforçaram, a minha avó materna sobretudo, esforçaram-se muito, mas não resultou. Mas isto é um trabalho de bordar, que implica muita paciência, implica um ponto de cada vez, para só depois vermos o efeito geral. E chega-se lá. Aprende-se e chega-se lá. Tratar o instrumento e tratar o núcleo do instrumento. Até porque costuma-se dizer que os órgãos sexuais não estão no meio das pernas, são na cabecinha. Pronto. A cabecinha pode impedir até a nós e quando a cabecinha não tem, às vezes, literalmente o corpo é que paga. Muito bem.